A Ele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, irmãos? Quero cumprimentar todos os irmãos que aqui estão, quem nos acompanha de maneira online, com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quem está feliz, diga glória a Deus. Que bom, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de chegar na casa dele, né, irmãos? Porque diz que é na casa do Senhor que se ordenam bênçãos para a nossa vida. Então é importante nós chegarmos na casa dele, sobretudo para adorar ao Senhor, para realmente agradar a Ele, para que Ele possa falar com cada um de nós, através das orações, dos louvores e pela sua palavra. Amém? Então, fique de pé um instantinho, vamos orar em nome de Jesus. Feche teus olhos. Soberano Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te agradecer, ó Pai, por mais esta oportunidade, Senhor, de estar na tua casa. Poder, ó Pai, compartilhar com os teus filhos, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em meu coração. E nesse momento, ó Pai, lhe peço perdão por algum pecado, alguma falha, Senhor. Mas que nesse momento, ó Pai, o Senhor fale com os seus filhos usando a minha vida, mas não do meu querer, mas que cada palavra que sair da minha boca seja de acordo com a tua vontade. Que seja, ó Pai, palavras de edificação, de restauração, de cura, mas sobretudo para a glória do teu nome. Assim, ó Pai, nós já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda há de fazer, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Tem a Érica, seja bem-vinda, Érica. Irmã Edna já é da casa, a esposa do diácono Wilson. Tem mais alguém que está pela primeira vez? Não? Amém. Fique à vontade, faça dessa casa sua casa de oração. Amém? E como já foi dito aqui, que alegria, né, irmãos, poder ver o louvor de volta, né? Foi um mês de renovo para eles, com certeza. Não é fácil tomar algumas decisões, porque às vezes você precisa realmente, não só o louvor, cada um de nós precisamos realmente, às vezes, parar um pouco, ver como é que está a nossa caminhada com o Senhor, às vezes dar um passo para trás, pegar um impulso e ir novamente em direção ao que o Senhor tem para cada um de nós. Porque muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor e a gente vem de uma maneira automática, de uma maneira sem de fato prestar atenção no que Ele quer para a nossa vida. A gente vem muitas vezes para cumprir tabela, para agradar um, agradar o outro, porque é o meu líder, mas não é assim. A gente tem que saber que nós estamos na casa do Senhor para adorar a Ele. Estamos aqui para buscar a presença dEle. Então é muito bom quando acontece essa situação como louvor, parar um pouco, ir lá, se reunir e se fortalecer, para quando voltar, como foi hoje, e com força total, na total dependência de Deus. Amém? Louva a Deus pela vida de cada um de vocês. E assim é qualquer ministério, né, irmão? Não só qualquer ministério, como a vida de qualquer cristão. Às vezes a gente realmente parar e falar, como é que está a minha caminhada? Como é que eu tenho agido? Eu tenho praticado aquilo que eu tenho ouvido, que o Senhor tem falado comigo? Porque quando nós abrimos o nosso coração, Deus fala com cada um de nós. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós e é Ele que nos dirige. Às vezes nós estamos tão acelerados que não damos ouvido ao Espírito Santo. E é importante a gente parar, desacelerar e realmente a gente seguir a caminhada. Amém? Irmão, é interessante porque nós estamos no tema desse ano, dependência de Deus. E há uns 2 anos e pouco, eu preguei sobre esse tema, total dependência de Deus. Eu nunca imaginava que poderia, depois Deus colocar em nosso coração para ser o tema da igreja. Só vamos pregar sobre dependência de Deus? Não, nós vamos pregar tudo aquilo que o Espírito Santo colocar no coração do pregador. Mas o que norteia, sobretudo, a igreja, papai, neste ano, é essa dependência de Deus. E é o nós realmente pararmos e olharmos se nós estamos sendo dependentes de Deus como nós precisamos ser. E interessante é, irmãos, que todos nós declaramos essa dependência de Deus, não pelo tema desse ano,
Nós sempre declaramos, nossa dependência está no Senhor, se não for Deus, o que seria da minha vida? E é verdade. De fato, é real que a nossa dependência é dele, porque a nossa vida está totalmente nas mãos dele. Desde o nosso levantar, o nosso deitar, todo instante está nas mãos do Senhor. Só que a gente viver de fato na dependência de Deus não é de qualquer maneira. Estar realmente na dependência de Deus é uma entrega total. Nós falarmos, eu sou dependente de Deus, às vezes é fácil da boca para fora. Mas nós agimos realmente de fato como dependentes dele. Nós precisamos ter mudança dentro de nós, seguindo o que ele nos ensina na palavra. Porque você fala assim, eu sou dependente de Deus, ele cuida, ele faz tudo para mim, é lindo, maravilhoso, mas será que eu estou fazendo tudo o que ele quer que eu faça, para que eu tenha essa intimidade com ele, para que essa dependência seja total dele? O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes nós estamos na igreja, não vou nem falar de quem está lá fora, nós estamos na igreja e declaramos a nossa dependência nele, mas nós continuamos fazendo tudo aquilo que muitas vezes não agrada ao Senhor. E aí, acaba sendo uma declaração superficial. E como nós vamos ao longo do ano estar falando sobre a questão de dependência de Deus, nós precisamos realmente entender que nós precisamos desse tempo, muitas vezes, como o louvor teve, para nós refletirmos dentro de nós como está a nossa caminhada. Eu estou caminhando com o Senhor para a minha vaidade, porque nós fomos criados, irmãos, não é por mim, por você, para a nossa vaidade, para satisfazer a nós mesmos, mas nós somos criados realmente para servir e viver os planos dele, os propósitos do Senhor sobre a nossa vida. E por que isso? Nós criamos simplesmente, nós nascemos à toa? Não, lá em Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Então se nós estamos aqui não é para nós, é para ele, é para viver segundo a vontade do Senhor. Então declarar simplesmente ser dependente, que nós somos dependentes, mas se nós não mudarmos o que tem que ser mudado, não vai resolver, porque no dia que você for entregar realmente, será que o Senhor vai agir na sua vida? Porque o Senhor é com cada um de nós, enquanto nós formos com Ele, e nós vamos ler sobre isso hoje. É assim a nossa caminhada, e é por isso que nós precisamos, irmãos, estarmos conectados com o Senhor, estarmos ligados na palavra do Senhor, para entender no dia a dia os planos que Ele tem na nossa vida, porque o Senhor Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, não nos desampara, o Senhor faz a parte dele e faz muito bem feito. Agora o que nós precisamos saber é se nós estamos fazendo a nossa, porque na palavra de Deus tem tantas promessas para a nossa vida, os planos de Deus para a nossa vida, e está aqui, lá em Mateus 24:35 diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então de Gênesis a Apocalipse, irmãos, é um manual para a nossa vida, a palavra de Deus, mas nós precisamos observar as palavras de Deus, corrigir o que tem que ser corrigido, ajustar o que tem que ser ajustado, para poder então viver na total dependência de Deus. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo ele foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E se você continuar lendo depois, que a gente só lê até aqui, mas continua dizendo. Vamos abrir lá em Oséias, para não ficar na minha palavra. 4:6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu me rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Isso é muito sério. O Senhor nos dá a oportunidade de aprender, nos dá a oportunidade de viver a palavra dEle, de praticar a palavra dEle, mas nós não podemos rejeitar. E às vezes nós ouvimos
e damos glória a Deus, lindo, maravilhoso, mas não praticamos. Declaramos, estou na dependência, mas não estou fazendo o que agrada a Deus. Muitos estamos na igreja e às vezes não percebemos mudança em nossa vida, não alcançamos aquilo que muitas vezes temos orado e por muitos anos, como a missionária Maristela falou. Mas será que nós paramos e olhamos para nós e nos perguntamos, por que será que, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? E é por isso que é preciso parar e alinhar, corrigir. E é por isso que estamos na igreja. A gente vem na igreja porque nós não precisaríamos vir. Se nós temos a liberdade de não vir e ficar lá na igreja, na nossa casa, meditando a palavra. Mas vem por quê? Porque Deus quer falar com cada um de nós, para que a palavra que for ministrada, aquilo que for ministrado no nosso coração, a gente possa entender, se aprofundar e praticar. É por isso que muitas vezes a gente vem na igreja e ouve a mesma palavra, 1, 2, 3, 5, 10 vezes, e vê, e muitas vezes de maneiras diferentes, mas é a mesma palavra, e às vezes nós questionamos, por que de novo essa palavra? Mas será que nós falamos, Deus quer tratar comigo em alguma área, nesse ponto. E aí é importante, eu quero então compartilhar com os irmãos, um texto, que está lá em Crônicas, capítulo 12, versículo 1 ao 7, da importância de ser dependente de Deus, mas de observarmos que nós precisamos corrigir o que tem que ser corrigido, para Deus poder agir na nossa vida, não virar um modismo da dependência, que é bonito, né, de falar, né? E aí a palavra de Deus diz assim, irmãos, Crônicas 12, do 1 ao 7, segundo Crônicas, capítulo 12, do 1 ao 7. A palavra de Deus diz assim: e sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subia contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas, etiópios, e tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então veio Semaías o profeta a Reboão e os príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram o Senhor, o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Amém? Irmãos, o rei Reboão tinha 41 anos e reinou por 17 anos. E a palavra diz que foi confirmado o reino dele, foi fortalecido e crescia esse rei. Mas a palavra também diz que o rei, ele deixou de seguir a palavra do Senhor. E aí continua dizendo que ele, todo Israel, e diz que o
o inimigo se levanta contra ele, porque ele deixou de ter a direção de Deus. Mas quando ele deixa de ter a direção de Deus, Deus vai lá, manda um profeta para falar com ele. E como mandou para ele um profeta para falar, nos dias de hoje, muitas vezes o Senhor manda alguém para falar comigo, com você, porque Ele não nos abandonou. E quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo de Deus e ouvimos a voz dEle, quando você vai errar, algo fala: ei, peraí, se não, você é meu, você não pode fazer isso. Só que o problema é que às vezes nós não damos ouvido a essa voz, não damos ouvido à correção de Deus. E quando não damos ouvido, fazemos as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. E aí os inimigos se levantam. E aí nós ficamos pensando, por que isso, por que aquilo, mas paramos de analisar que foi nós o culpado, porque nós abandonamos Deus, deixamos de praticar sua palavra. Mas nessa ocasião, então o profeta vem, Deus manda lá o profeta para dar o recado para ele. E quando dá o recado, aquele homem, sabiamente, o que ele faz? Ele para. Aí a palavra diz que então ele se humilha, e os príncipes, e todos se humilham diante de Deus e volta, recua. E aí a palavra continua dizendo que quando ele recua, o Senhor também recua. Olha para você ver que coisa linda. Porque às vezes nós achamos que nós erramos, nós desviamos, nós paramos de seguir o Senhor, e nos envergonhamos, não voltamos mais à casa dele, e aí nós vamos para o mundo, e fazemos coisas piores. Só que a palavra não diz isso. A mesma situação do passado, e por isso que diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não. O que era para aqueles homens daquela época, é nos dias de hoje para nós. Se Deus não desamparou aquele rei, não desampararia nós hoje. O problema é que Deus não mudou, o problema é que nós mudamos, às vezes, o nosso relacionamento com Ele. E por isso que nós precisamos estar sensíveis e às vezes ajustar o que tem que ser ajustado, corrigir o que tem que ser corrigido, para que a gente não pague preço, para que a gente não sofra, porque nós não viemos para o Senhor para sofrer. O diabo sim veio para nos roubar, matar, destruir, mas a palavra diz que o Senhor veio, Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Mas precisamos corrigir, é importante isso. E quando se humilha, a palavra diz que então ele vai e ele poupa, e eles mesmos reconhecem: Deus é justo, se Ele é justo, Ele vai nos ouvir. E é isso que nós não podemos esquecer, porque às vezes nós continuamos nas mesmas práticas, fazendo tudo que sempre foi feito, e achando que sempre Deus vai ser um misericordioso, e de fato Ele é bondoso até demais. Mas o problema é que nós esquecemos da justiça dEle, porque existe um limite para todos nós, e com Deus não é diferente. Nós precisamos caminhar segundo a vontade dEle, caminhar praticando a palavra dEle, fazer a diferença. Se nós somos separados, não é em vão. Se nós fomos separados, é para que a gente receba as bênçãos do Senhor, mas sejamos instrumentos deles. Como foi falado aqui, às vezes na nossa casa não tem um monte de gente que depende da nossa oração, e que não está aqui. Mas nós vamos alcançar com o nosso exemplo, com a nossa prática, vivenciando a palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 2, da parte B, diz assim: o Senhor está convosco, enquanto vos estáis com Ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Eu sempre falo isso aqui, no altar. Não dá para brincar de faz de conta. Não dá para brincar e falar: eu sou dependente, e não fazer a nossa parte. Ser dependente é lindo demais, e somos de fato dependentes de Deus, mas o que nós estamos fazendo para a nossa mudança? Isso começa de mim, porque quando a gente lança para a palavra, compartilha com a igreja, Deus fala primeiro com a gente, e isso é real. Salmo 34, 4 diz: busquei o Senhor, e Ele me respondeu, e me livrou de todos os meus temores.
Mas preciso buscar, preciso confiar, se humilhar, estar na presença dEle. Esses homens fizeram isso, esses homens pararam e fizeram essa reflexão. O que estava acontecendo? Porque inimigos, eles estavam só tendo vitórias, inimigos se levantaram. Se levanta porque a palavra diz que eles deixaram de ouvir os ensinamentos. E quando eu falo que é lindo e maravilhoso, serve de exemplo que o louvor fez, é porque nós precisamos fazer isso na nossa vida. Parar com o modismo da igreja que nós temos visto hoje, que é bacana falar que sou evangélico, sou cristão, mas o que demonstra isso é a nossa prática no dia a dia, é o que nós estamos fazendo lá fora, não é o que nós achamos, é o que as pessoas que estão nos vendo, que estão à nossa volta, dizem a nosso respeito, na nossa caminhada com o Senhor, para que nós sejamos testemunhas lá fora, sal desse mundo, luz, e não o contrário, envergonhar, às vezes, o que Cristo fez por nós. É sério. Então nós precisamos estar atentos a isso. Diante dessa reflexão, esse rei Jeroboão, eu queria compartilhar então um dos pontos que está lá em 2 Crônicas também, capítulo 7, versículo 14. Você tem se humilhado diante de Deus? Que se nós não nos humilharmos diante de Deus, muito provável nós vamos nos humilhar diante dos homens. Segundo Crônicas 7,14. O que é se humilhar? Se não te sujeitar, te submeter, estar submisso. Isso é se humilhar. E olha o que a palavra de Deus fala. Esse rei que nós vimos, que estava entrando inimigos contra ele, e vem o profeta, fala com ele. O que a palavra falou agora há pouco para nós? Que ele fez o quê? Se humilhou. E aí esse texto aqui, ele vai dizer exatamente isso. Vai nos dar um caminho, uma direção, uma orientação, como manual que é para a nossa vida a palavra de Deus, do que nós devemos fazer, para que Deus possa nos ouvir, para que nós possamos corrigir, para as respostas que a gente espera cheguem em nossa vida. E aí a palavra de Deus diz assim, segundo Crônicas 7,14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, esse texto não está falando para todos. O texto ele vai falar, se o meu povo, quem daqui é povo de Deus? Porque todos somos filhos de Deus, mas se aquele que não aceitou Jesus, não conhece a palavra, não está caminhando, será que faz parte desse povo de Deus? Estão fazendo é importante nós entendermos que a palavra aqui é para aquele que já ouve a palavra, aquele que entende, aquele que já caminha com o Senhor. É Deus falando com esse povo. E aí ele fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quantas nós chamamos, estou na dependência, vai acontecer, é tudo no tempo de Deus, é tudo conforme a vontade dEle, e é verdade, tudo tem um tempo determinado, debaixo dos céus.
Mas se nós não fizermos a nossa parte, nós vamos passar a vida falando que somos dependentes, e as coisas não vão mudar. Sabe por quê? Porque nós não mudamos, e precisamos mudar. E aí ele fala então, se esse povo que me chama pelo meu nome, se ele se humilhar, nós já vimos o que é humilhar. Lucas capítulo 18, versículo 14, parte B, diz assim, que qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E quando eu falo que se nós não nos humilharmos diante de Deus, porque se nós nos humilharmos diante de Deus, Deus ele vai nos ouvir, Deus vai nos perdoar, Deus vai nos dar direção. Mas se nós acharmos que somos autossuficientes pela nossa força, pelo nosso braço, e não se humilhar diante de Deus, ser realmente dependente, submisso a Ele, mais cedo ou mais tarde nós vamos nos humilhar diante de um homem. Mas Deus é justo. Isso serve para todos nós, e o homem, por mais bom que seja, é sério isso. Mas não fala só isso. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz que Deus se opõe aos orgulhosos e Ele favorece os humildes. Então olha a importância de nós termos essa humildade de chegar diante de Deus. E a palavra que diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, submeter e orar. E aí fala, e orar e buscar a minha face. Orar, nós sabemos que não tem outra maneira de chegar na presença de Deus, conversar com Deus, se for através da oração. Simples de entendermos isso. Difícil da gente praticar. Orar realmente, buscar a presença. Saber que tem essa intimidade com o Senhor, através de Jesus Cristo. Que a palavra diz que Jesus... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o Senhor falando que devemos fazer essa oração constantemente para chegar na presença dEle. E continua falando, buscar a minha face. Marcos 11, 24 diz que tudo que pedir orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Orando, estar conectado, estar diante do Senhor, buscando a face dEle verdadeiramente. Pedindo orientação, direção, o que tem que ser mudado, o que tem que ser arrumado, o que tem que ser feito. Basta se humilhar, orar, buscar a face do Senhor? Não. Ainda a palavra continua dizendo que além disso tudo, precisamos fazer o quê? Se converter. Se converter. Que se converter dos seus maus caminhos. O que é converter? É mudar de direção. Estou indo para cá, vou para lá. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 28, 13, que aquele que confessa e deixa o seu pecado alcança a misericórdia de Deus. Mas não adianta confessar. Confessei hoje, errei. Amanhã pequei de novo, confessei de novo. E confessei de novo. Nós estamos deixando? Alcançamos a misericórdia de Deus? A palavra é tão linda, irmãos, que ela é sincera. Ela não diz para nós que nós podemos viver de qualquer maneira e está tudo certo. Ela nos dá a direção do que nós devemos fazer, como nós devemos agir. E cabe a cada um de nós querer ou não. Deus nos dá um livre-arbítrio. Deus nos livra dos problemas, mas nós precisamos buscar Ele verdadeiramente, caminhar realmente segundo a vontade dEle, não esquecendo que tudo é para Ele, é por Ele, não esquecendo que nós estamos aqui para fazer a vontade dEle, não a nossa. Tem algum problema nós crescemos, prosperar, ter isso? De maneira nenhuma. A prosperidade é dom de Deus, está na palavra de Deus. Em que área toda? Mas não é só isso. Cristo não veio para nos dar isso, nos dar aquilo. Veio para nos dar a salvação. Mas nós conseguiremos a salvação, se nós realmente caminharmos segundo a vontade dEle, e a salvação nós vamos construir lá na frente.
A nossa salvação nós construímos aqui, na nossa caminhada, no dia a dia, aqui. É dessa maneira. E olha como é lindo. Quando ele fala então, que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus. Se eu deixar de fazer, será que ele vai nos ouvir? Nós precisamos parar e refletir sobre essas coisas da nossa vida. Por que as coisas às vezes não acontecem? Eu vou mudar de igreja porque não dá certo. Pode. Aí 1, 2, 3, 10. Porque é fácil a gente olhar, criticar e julgar e apontar, mas quando a gente olha para nós mesmos, como é que estão as coisas? Porque existe uma condição. Tem sido pregado nesse altar, não dá para ser de qualquer maneira. Obediência. Foi pregado sobre Noé aqui. Obediência. Dependência. E nós? Qual a nossa diferença nos dias de hoje do que foi no passado? Nenhuma. Só precisamos fazer. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que terra? Qual área você precisa de uma resposta do Senhor? A sua terra? Pode ser na sua área financeira, na sua área profissional, na sua área ministerial, na sua área familiar, não sei. A sua terra, ela está estéril ou está fértil? Mas o Senhor, Ele diz que se ela estiver estéril, estiver ruim, não produzir, estiver dando algum problema, o que Ele vai fazer? Ele vai tornar fértil, porque Ele vai sarar a sua terra. Ele garante isso para nós, mas quando nós realmente fizermos a vontade dEle. E quando eu posso fazer isso? Mas até agora estava tudo errado. Basta nós decidirmos dentro do nosso coração ter atitudes diferentes, que o Senhor age imediatamente em nossa vida. É o que fala a palavra dele no versículo seguinte, que diz assim no versículo 15: agora, já humilhou, já orou, já confessou seu pecado, já deixou, já converteu dos maus caminhos. Aí ele fala: agora estão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Este lugar é você, meu querido. É você, minha querida. Não é a oração da igreja Pai nesse momento. Não é porque você está aqui, não. Não é essa a questão. Mas quando está falando isso, é porque quando nós temos essa intimidade com o Senhor, e isso pode ser sim agora, imediatamente neste momento, quando nós decidirmos realmente ter uma mudança, uma restauração completa, para que a gente possa então falar: realmente eu sou dependente do Senhor, mas estou fazendo a minha parte. Que o Senhor pode nos levar quando Ele bem entender. Mas como que está a nossa vida se Ele vier nos buscar? A nossa dependência tem que estar no Senhor? Sim, tem que estar no Senhor, mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque se não fizer, não vai rolar, não vai adiantar. Você pode estar 10 anos, 50 anos na igreja, muitas vezes você está envergonhando a palavra, o nome de Cristo. Isso é uma realidade. E nós precisamos entender. É um ano de reflexão, de dependência de Deus. Mas não adianta nós falarmos: eu estou nesse propósito com a igreja, se nós não tivermos mudança dentro de nós, mudança de dentro para fora. Às vezes, como disse, às vezes eu ouvi uma passagem falando assim: o mundo sai da pessoa. Aliás,
A pessoa sai do mundo, mas às vezes o mundo não sai da pessoa. E o mundo tem que sair. As práticas têm que sair. Para não viver superficialmente. Semana que vem é Santa Ceia do Senhor. Mais um mês. O mês de janeiro voou. Voou. Como foi nosso mês de janeiro? Como vai ser a nossa vida? Estou falando vida espiritual, irmãos. Porque a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Será que nós estamos correndo tanto, atrás de tantas outras coisas que é o mais comum, e deixando esse lado? Foi dito quantas pessoas faleceram, e quantas outras irão falecer. Algum de nós vai ser o próximo. Quando não sabemos, mas vai ter. Essa é uma realidade. E como está a nossa vida diante de Deus? Como está? E essa mudança depende de nós. Não é daqui um mês, não é daqui 6 meses. Vou esperar até dezembro para ver como é que fica. Em dezembro vou fazer uma reflexão, como é que foi o ano. Lindo, maravilhoso, e é isso mesmo. Abacuque fala que nós devemos escrever, inclusive, maravilhoso, acho lindo isso. Mas as coisas é o aqui e agora, é o ouvir a palavra e praticar. Quem somos nós lá fora? Quem somos nós lá no nosso quarto sozinho? Quem somos nós na hora que ninguém está vendo? Ou ninguém estaria vendo se não fosse Deus? Na hora que você está lá no seu celular. Nós não podemos ser, irmãos, hipócritas a ponto de achar que está tudo certo. Estou na dependência, então Deus faz do jeito que quiser. Deus faz da maneira que Ele quer mesmo, porque Deus é Deus, e se Ele fizer, é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus, mas nós temos a nossa parte. E quando eu falava da ceia semana que vem, é momento de se preparar. Todo mês nós falamos da ceia, momento de lembrar o que Cristo fez por nós, do que Deus tem feito por nós, que Cristo se fez, que Deus se fez homem através de Cristo aqui, para nos alcançar, para nos perdoar. E nós temos refletido para a nossa vida, como é que nós estamos caminhando. É mais uma oportunidade semana que vem, para que quando a gente se assentar à mesa, estar com a nossa vida totalmente na dependência dEle, e falar: meu Deus, estou aqui sem mácula, obrigado, Senhor. É brincar de faz de conta, se nós não mudarmos o que tem que ser mudado, se nós não caminharmos segundo a palavra de Deus. É preciso ter uma total dependência de Deus, e essa total dependência de Deus, ela acontece de fato quando nós fazemos a nossa parte, praticamos a nossa parte, e temos a coragem de falar: Senhor, olha, o Senhor faz, mas nós temos que ter crédito com o Senhor. Aquele rei, se ele talvez não tivesse se humilhado, corrigido o que ele tem que corrigir, será que ele teria tido vitórias? Ou será que ele poderia falar para todos os seus liderados assim: eu estou na dependência de Deus, o que tiver de acontecer, vai acontecer? Não poderia? Mas não é assim. De fato, com os planos de Deus, os planos que Ele tem não mudam. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se aquele rei, naquele momento, não fizesse, por mais que ele falasse que era dependente de Deus, não teria vitória. Agora, quando ele muda, quando ele se humilha, ele volta, corrige e fala: não, de fato, nós deixamos de praticar aquilo que nós aprendemos que tem que ser praticado. Vamos corrigir isso, vamos restaurar o altar, para que a gente possa ter a liberdade de chegar diante de Deus, através de Jesus Cristo, colocar para Ele, e se cumprir na nossa vida aquilo que a palavra diz: aquele que se pede em oração, você vai receber, você vai ter. Mas se, irmãos, nós não precisássemos ter esse relacionamento, estar conectado com o Senhor de uma maneira sem mácula,
seria mágico. Tudo passa de mágica. Pirim, pim, pim, aconteceu. E não é assim. As coisas acontecem, é merecimento de cada um, de acordo com o relacionamento que ele tem com Deus. E é por isso que a salvação, ela é coletiva? Não, é individual. Relacionamento de cada um com o Senhor. Amém? Para encerrar, Filipenses capítulo 3, versículo 13, parte B, vai dizer o seguinte: apóstolo Paulo: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ei, Deus não quer saber o que foi até aqui. Ele realmente quer saber o que será da sua vida daqui para frente. O que foi, é momento da gente fazer essa reflexão, consertar o que tem que ser consertado, restaurar o que tem que ser restaurado, mudar o que tem que ser mudado, não deixar o tempo passar. Nós nunca sabemos quando será a nossa hora, então temos que estar sempre preparado. É fácil? Não. Mas tem que ser uma busca constante, uma busca constante de melhoramento na nossa vida espiritual, para que a gente possa ter essa dependência total de Deus, confiantes de que Ele tem o melhor para cada um de nós, e certos de que a nossa parte estamos fazendo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações, que nós possamos meditar nessa palavra de Deus e que Ele possa derramar mais luz sobre a nossa vida, para que a gente possa fazer essa reflexão de como nós estamos caminhando, em nome de Jesus. Se coloca de pé. Aleluia. Tá. Aleluia. Feche teus olhos um instante. Feche teus olhos. Se conecte ao Senhor. Vá neste momento lembrando o que o Senhor tem falado em seu coração, o que Ele tem pedido para que você possa mudar, melhorar, porque o Espírito Santo Ele sempre fala com cada um de nós, e quando nós estamos sensíveis, Ele nos direciona. O grande problema é que às vezes a correria do dia a dia tem feito a gente não dar ouvidos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, fala com cada um de nós esta manhã, Senhor, ou melhor, continua falando com cada um de nós, que nós possamos, ó Pai, ser fiéis a Ti, a Tua palavra, que nós possamos, Senhor, praticar aquilo que o Senhor tem falado conosco, Senhor, que nós possamos verdadeiramente praticar a Tua palavra, que não seja, ó Pai, uma vida superficial de cristão, Senhor, não seja não, mas seja uma vida sincera, e o único que convence, ó Pai, do que tem que ser mudado é o Seu Espírito Santo, ó Pai. Então nesta manhã visita cada um que aqui está, cada família aqui representada, cada um que nos acompanha de maneira online, seja no momento que for, fala aos nossos corações, nos desperta, Senhor, que nós precisamos ir construindo a nossa salvação no nosso dia a dia aqui. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer a Tua vontade, Senhor, a se humilhar diante de Ti, falar mais contigo, ó Pai,
ter um relacionamento sincero, íntimo com o Senhor. Nós estamos, ó Pai, nessa era da modernidade, tão conectados a tantas coisas, e esquecemos, às vezes, ó Pai, de estar conectado com o Senhor. Então que nós possamos, ó Pai, ter essa conexão com o Senhor, que nós possamos, ó Pai, estar fortalecidos, que nós possamos, ó Pai, despertar, que nós possamos, ó Pai, estar atentos, ó Pai, pelos seus ensinamentos através da sua palavra, para que não sejamos destruídos ou prejudicados, ó Pai, mas que os seus planos se cumpram em nossa vida. Assim nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, e te louvamos e te adoramos, ó Pai. Aleluia.